eu ainda acredito muito que os Estados Unidos e a Europa estão no mesmo time. E eu acho que isso você sabe, às vezes sou criticado como um hiperrealista, certo? Eu penso na política externa puramente em termos de valores transacionais. O que os Estados Unidos ganham com isso? O que o resto do mundo ganha com isso? E tento, você sabe, focar tão puramente no valor transacional disso que às vezes ignoramos o lado humanitário ou moral. E eu acho que, pelo menos com a Europa, isso na verdade não encapsula totalmente minhas opiniões, porque eu acredito que, você sabe, a civilização europeia e a civilização americana, a cultura europeia e a cultura americana estão muito ligadas e sempre estarão. E eu acho que é completamente ridículo pensar que você algum dia será capaz de criar uma divisão firme entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, isso não significa que não vamos ter desentendimentos. E claro, você sabe, você mencionou o discurso anteriormente. Isso não significa que os europeus não vão criticar os Estados Unidos ou que os Estados Unidos não vão criticar a Europa. Mas eu realmente acho que, fundamentalmente, temos que estar. E estamos no mesmo time civilizacional. E eu acho que, obviamente, há uma grande questão sobre o que isso significa no século XXI. Eu acho que, você sabe, o presidente e eu acreditamos que isso significa um pouco mais de divisão de responsabilidades europeias no lado da defesa. Eu acho que isso significa que todos nós, de ambos os lados do Atlântico, ficamos um pouco confortáveis demais com a postura de segurança dos últimos 20 anos e que, francamente, essa postura de segurança não é adequada para enfrentar os desafios dos próximos 20 anos. Então, há muitas maneiras pelas quais esta aliança evoluirá e mudará da mesma forma que a aliança evoluiu e mudou de 1945 a 1975 e de 1975 a 2005. Eu realmente acho que estamos em uma dessas fases, em que teremos que repensar muitas questões importantes, mas acredito que devemos repensar essas grandes questões juntos. Essa é uma crença fundamental, tanto minha quanto do presidente, e você sabe, você mencionou que esta é a terceira vez que falo com o grupo da Conferência de Segurança de Munique, obviamente das primeiras vezes, foram em Munique. E sempre me lembro com muito carinho, é claro que da primeira vez, foi como senador dos Estados Unidos representando Ohio. E estou feliz que você tenha passado um mês em Dayton. Eu amo Dayton. É meio que a cidade grande mais próxima, se você pode chamá-la de cidade grande, de onde eu cresci. Mas naquele primeiro painel, eu estava naquele painel e também David Lammy, que na época era um humilde membro da oposição, e claro, agora é o grande secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, e ele e eu nos tornamos bons amigos. Ainda acho que esta aliança europeia é muito importante, mas acho que para ela ser importante e para sermos verdadeiros amigos uns dos outros, acho que somos realmente amigos. Precisamos falar sobre as grandes questões, e sei que isso é uma parte importante do que todo este grupo faz. Então estou feliz por estar aqui. Ótimo, muito obrigado. E acho que a mensagem chegou à Europa de que precisamos assumir uma parte significativamente maior do fardo. E como você sabe, também estamos tentando gastar mais. Alguns estão gastando realmente muito mais, outros estão um pouco atrasados, mas estamos nos movendo na direção certa, eu acho. Deixe-me passar para uma questão realmente concreta e urgente: a Ucrânia. A administração Trump, pelo que vimos na mídia, etc., parece concordar com a maioria de nós na Europa, que infelizmente a Rússia não parece estar realmente disposta a encerrar esta confrontação militar. Se essa é a avaliação, se essa é a nossa avaliação coletiva, você poderia falar um pouco sobre a estratégia do EUAR para o futuro? Todos nós queremos que esta guerra termine. E deixe-me dizer, como um comentário muito pessoal, eu acho que a administração Trump fez a coisa certa ao iniciar este processo de conversar com os ucranianos, conversar com os russos, mas os russos parecem não estar interessados no tipo de acordo, entre aspas, que poderia ser oferecido a eles. Então, fale um pouco conosco sobre como você vê os próximos passos. Sim, então deixe-me dizer algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, agradeço suas amáveis palavras sobre a administração. Obviamente, acho que foi a coisa certa a fazer para nós iniciarmos o processo de negociação. Acho que por muito tempo os russos e os ucranianos têm estado em combate. Obviamente, houve muitas mortes de ambos os lados. Houve muita perda de vidas inocentes.
E nossa visão é que é absurdo que essa guerra tenha durado tanto tempo e que os dois lados nem estejam conversando de forma construtiva sobre o que seria necessário para eles encerrarem o conflito. E eu acho que uma das coisas em que o presidente Trump sempre foi muito bom, e ele recebeu muitas críticas injustas, na minha opinião, tanto da imprensa americana quanto de parte da imprensa europeia, é o que eu chamaria de realismo estratégico ou uma visão estratégica. Em outras palavras, você não precisa concordar com a justificativa russa para a guerra. E certamente, tanto o presidente quanto eu criticamos a invasão em grande escala, mas você tem que tentar entender de onde o outro lado está vindo para acabar com o conflito. E eu acho que é isso que o presidente Trump tem sido muito deliberado em fazer, que é realmente forçar os russos a dizerem: aqui está o que gostaríamos para acabar com o conflito. E, novamente, você não precisa concordar com isso. Você pode achar que o pedido é muito significativo, e certamente a primeira oferta de paz que os russos colocaram na mesa, nossa reação a ela foi: você está pedindo demais, mas é assim que as negociações se desenrolam. E eu não diria, eu ainda não estou tão pessimista quanto a isso. Eu não diria que os russos não estão interessados em resolver essa questão. O que eu diria é que, neste momento, os russos estão pedindo um certo conjunto de requisitos, um certo conjunto de concessões para acabar com o conflito. Achamos que eles estão pedindo demais, certo? E então, obviamente, os ucranianos importam muito. Eles são o outro lado, eles são a outra parte, pelo menos no conflito direto. E temos que perguntar, o que os ucranianos, o que eles precisam para trazer este conflito a uma conclusão bem-sucedida? E vamos continuar a ter essa conversa. Agora, o que o presidente disse é que ele se afastará se achar que não está fazendo progresso. E eu acho que, você sabe, cerca de uma vez a cada 4 ou 5 semanas, você ouvirá algum oficial americano, ou às vezes vários oficiais americanos dizerem: esta é uma semana em que precisamos dar mais um passo. E, em particular, o passo que gostaríamos de dar agora é que gostaríamos que tanto os russos quanto os ucranianos realmente concordassem com algumas diretrizes básicas para se sentarem e conversarem entre si. Obviamente, os Estados Unidos estão felizes em participar dessas conversas, mas é muito importante que os russos e os ucranianos comecem a conversar entre si. E achamos que esse é o próximo grande passo que gostaríamos de dar. E por que isso é importante? A razão pela qual isso é importante é porque, novamente, mencionei os russos, mas também os ucranianos têm sido meio que eles colocaram um papel em nossas mãos, que diz: isto é o que precisaríamos para trazer este conflito a uma resolução bem-sucedida do nosso ponto de vista. E há um grande abismo, previsivelmente, entre onde os russos e os ucranianos estão, e achamos que o próximo passo na negociação é tentar fechar esse abismo. Achamos que é provavelmente impossível. Para nós mediar isso inteiramente, sem pelo menos alguma negociação direta entre os dois, e é nisso que nos concentramos. Mas eu ainda não sou um pessimista sobre isso. Quero dizer, obviamente, você sabe, os russos e os ucranianos ainda não chegaram lá, porque a luta ainda está acontecendo. Você sabe, os ucranianos, Sr. Benir, disseram que concordariam com um cessar-fogo de 30 dias. Apreciamos isso. O que os russos disseram, novamente, você não precisa discordar disso, mas é importante entender de onde vem o outro lado. O que os russos disseram é: um cessar-fogo de 30 dias não está em nosso interesse estratégico. Então tentamos ir além da obsessão com o cessar-fogo de 30 dias e focar mais em como seria o acordo de longo prazo e tentamos consistentemente avançar nesse sentido. Um ponto final que eu gostaria de fazer sobre isso, acho que isso provavelmente não surpreenderia ninguém na sala, mas há muitas pessoas assistindo que não estão na sala, é uma frustração que tivemos, hein? Francamente, com ambos os lados, é que eles se odeiam tanto que, se você tiver uma conversa de 1 hora com qualquer um dos lados, os primeiros 30 minutos são apenas eles reclamando sobre alguma queixa histórica. Sim. De 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, olha, entendo. Eu entendo que as pessoas não travam guerras umas contra as outras sem muitos ressentimentos e muitos problemas, mas estamos tentando, tanto quanto possível, desempenhar um papel construtivo em avançar a conversa de paz. O que eu vou dizer, apenas para ecoar algo que o presidente Trump disse muitas vezes, mas acho que vale a pena repetir, é que nossa forte opinião é que a continuação deste conflito é ruim para nós, é ruim para a Europa, é ruim para a Rússia e é ruim para a Ucrânia. Acreditamos que, se a razão prevalecer aqui,
Podemos trazer isso para uma paz duradoura, que será economicamente benéfica tanto para os ucranianos quanto para os russos. E, mais importante, interromperá o fim da destruição de vidas humanas. Acho que as pessoas não valorizam isso o suficiente sobre nosso presidente aqui nos Estados Unidos. Ele tem um impulso humanitário genuíno em relação a isso. Ele odeia ver pessoas inocentes perdendo suas vidas. Ele odeia até mesmo soldados perdendo suas vidas em conflitos desnecessários. Ele só quer que a matança pare, e isso continuará a ser a política dos Estados Unidos. Mas, obviamente, como todos vocês viram, navegaremos por essa política e reagiremos à medida que as partes nos trouxerem suas queixas. Ótimo, muito obrigado mesmo. Se eu puder apenas oferecer 2 observações sobre isso, acho que para nós, os europeus vivendo como vizinhos da Ucrânia e, se quiser, também como vizinhos da Rússia, começamos a entender que o que estamos vendo aqui não é apenas a guerra defensiva da Ucrânia contra a agressão russa, é também um confronto que coloca em risco toda a segurança europeia. Em outras palavras, é indiretamente. Nossa defesa também. Não é apenas a Ucrânia. E é por isso que estamos tão desesperadamente interessados em ver que isso chegue ao fim, esperançosamente. E eu acho que o verdadeiro desafio para as negociações e para uma conclusão disso será que seja duradouro e não rompido nos próximos 3, 6 ou 9 meses, novamente. Permita-me, senhor vice-presidente, já que temos tão pouco tempo, há tantas questões, se você permitir, deixe-me passar para outra questão, China. Esse é um ponto-chave. Como entendemos, um desafio-chave para os Estados Unidos, para sua política externa. Também é de enorme interesse para nós na Europa. Então, os Estados Unidos definiram a China como o principal desafio estratégico para o futuro nos próximos, provavelmente, muitos anos. Esta também tem sido a justificativa, o raciocínio, quando membros da sua equipe americana nos dizem: os Estados Unidos devem estar muito mais presentes na Ásia e, portanto, precisarão reduzir sua presença, sua força, etc., na Europa. Mas agora, há alguns sinais na mídia de que o governo dos Estados Unidos, que a Casa Branca pode realmente estar interessada em um acordo estratégico com a China, talvez até incluindo Taiwan. Você poderia falar um pouco sobre a estratégia da China na administração Trump? Sim, então eu não vi esses relatórios que você mencionou, um acordo estratégico sobre Taiwan, então eu não falaria sobre isso. Certamente diria que não houve conversa entre nossos governos sobre um acordo estratégico nessa questão específica. O que discutimos, claro, é que não podemos absorver o excedente do produtor de todo o mundo. Esse tem sido o papel da economia americana nos últimos 30 anos, em alguns casos em relação à Europa. E, a propósito, não culpamos, por exemplo, os alemães por seguirem uma política que fortalece seus exportadores. Nós apenas gostaríamos que a liderança americana tivesse seguido uma política que fortalecesse nossos exportadores, porque agora nos encontramos em uma posição muito precária. Quando digo nós, refiro-me a todo o Ocidente, refiro-me à aliança da OTAN, refiro-me aos Estados Unidos e à Europa. Ou seja, nos tornamos em um mundo de cadeias de suprimentos, hipercomplicadas e hiperglobalizadas, cada vez mais dependentes de países que podem não ter nossos melhores interesses em mente. E mesmo que sejam parceiros comerciais razoavelmente decentes, ainda é um pouco arriscado colocar todos os seus ovos em uma única cesta proverbial economicamente. E o que o presidente disse é que devemos reequilibrar a economia global em relação à China. Não podemos absorver centenas de bilhões de dólares, perto de $1 trilhão por ano em superávit anual, a maior parte vindo da República Popular da China. E o que isso vai significar no reequilíbrio é que achamos que a RPC vai ter que francamente deixar sua própria população consumir
um pouco mais. Eles mantiveram os níveis de consumo baixos para aumentar essas exportações massivas. Isso significa que os fabricantes americanos terão que ser tratados de forma mais justa em alguns desses acordos comerciais globais. Isso significa que vamos ter que fechar novos acordos comerciais com alguns de nossos amigos na Europa, mas também com algumas de nossas nações mais adversárias. Mas isso também, sabe, nós temos que ter cuidado aqui, porque enquanto queremos reequilibrar o comércio global, e esse tem sido certamente o objetivo explícito de nossa política, também queremos garantir que façamos isso da maneira certa. E sim, você viu reportagens na mídia de que os chineses procuraram os Estados Unidos. Claro, vamos nos sentar e conversar com eles. Não vou divulgar muitos detalhes ou prejulgar as negociações, mas queremos reequilibrar o comércio no interesse dos trabalhadores americanos, no interesse dos fabricantes americanos. Essa é a nossa política. Acreditamos que podemos fazer isso, enquanto preservamos, pelo menos, um diálogo aberto com a RPC e com muitas outras nações ao redor do mundo. Mas isso não significa a antiga maneira de fazer negócios vai ser estável ou que vai persistir. Simplesmente não pode. Não era sustentável há 10 anos, certamente não era sustentável há 4 anos. E estamos muito, muito comprometidos em mudá-la. Mas estamos abertos a ter conversas com ambos novamente, nossos amigos e nações mais adversárias, sobre como esse reequilíbrio se parecerá no final. E as pessoas têm que se lembrar, sabe, o dia da libertação, que foi quando o presidente anunciou essa mudança fundamental, eu acho, no sistema de comércio global. Isso foi há quase exatamente 30 dias. Então, estamos nos estágios iniciais de uma mudança muito significativa. Acho que essa mudança vai realmente beneficiar tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Mas é fundamental que isso aconteça e vai acontecer sob a liderança do presidente Trump. Tudo bem. Acho que é ótimo. Se houver discussões iniciais entre vocês e os chineses, poderia expandir um pouco mais sobre quais seriam suas expectativas para uma discussão bem-sucedida entre a UE e os EUA sobre essas questões comerciais? Há alguma mensagem que possamos levar para nossos amigos em Bruxelas? Porque isso também é, do nosso ponto de vista, obviamente, uma questão muito urgente. Sim, então, para simplificar, obviamente tivemos ótimas conversas com muitos de nossos amigos europeus em níveis muito altos, entre, você sabe, o presidente e chefes de Estado, entre mim e funcionários dos governos europeus, mas também com representantes comerciais e também os detalhes técnicos muito específicos dos acordos comerciais. Então, essas conversas estão em andamento, mas vou apresentar alguns princípios gerais. Acho que o primeiro é que, novamente, a América quer que seus exportadores e, por implicação, seus trabalhadores, sejam tratados de forma muito mais justa. Queremos que os mercados americanos e com licença, da mesma forma que os mercados americanos têm estado abertos a muitos produtos europeus, gostaríamos que muitos mercados europeus estivessem abertos a produtos americanos. Agora, há um componente agrícola nisso, há um componente de manufatura de valor agregado nisso. Achamos que temos, tanto no software quanto no lado mais tecnológico, algumas grandes empresas de tecnologia de defesa, onde, por um lado, temos nossos amigos europeus dizendo: queremos realmente fortalecer nossa defesa, queremos compartilhar mais o fardo. Mas, por outro lado, parece que alguns de nossos amigos europeus estão menos abertos para negócios. Se as empresas que vendem software e hardware são americanas, bem, achamos que isso é inconsistente. Achamos que temos alguns dos melhores hardwares e softwares militares do mundo. E pensamos que parte de ser bons aliados é sim. Obviamente queremos que os europeus assumam um papel maior na defesa continental, mas também achamos que há muitas grandes empresas americanas com as quais eles podem trabalhar. E assim, novamente, isso não precisa ser uma dinâmica de soma zero. Isso pode ser uma relação muito sinérgica. Mas o princípio fundamental é que achamos que a maioria das nações no mundo tem sido muito dura com os exportadores e empresas americanas. Queremos tornar o mundo inteiro um pouco mais aberto aos produtos fabricados por trabalhadores americanos. Obviamente somos tendenciosos. Achamos que eles são os melhores do mundo e acreditamos que podemos ter uma relação comercial muito melhor com muitos de nossos amigos europeus, se eles simplesmente eliminassem algumas dessas barreiras comerciais, tanto tarifárias
quanto não tarifárias. Existem barreiras regulatórias. Às vezes, você tem um funcionário no Ministério da Defesa e completamente desconectado, pelo que podemos perceber, de uma lei ou regulamento real, e que simplesmente dirá, não estamos comprando produtos americanos. Certo. Às vezes, você tem funcionários na Europa que dirão, bem, vamos penalizar empresas de tecnologia americanas de uma forma que nunca penalizaríamos empresas de tecnologia europeias. Só queremos um pouco mais de justiça, ou, para usar a palavra favorita do presidente, reciprocidade. E, novamente, com a Europa, achamos que essa é uma conversa muito fácil de ter. Esperamos que nossos amigos europeus concordem. Ótimo. Estou recebendo sinais do meu amigo aqui de que estamos rapidamente ficando sem tempo. Vamos. Vou tentar. Estou me divertindo. Ok. Podemos responder perguntas. Certo? Ótimo, maravilha. Minha equipe ali está muito nervosa. Vocês não podem vê-los atrás, mas... Seremos breves. Por favor. Então, muito obrigado. Ouvimos que há, nos próximos dias ou nas próximas 2 semanas, uma viagem presidencial ao Oriente Médio se aproximando. Claro. Entre as muitas questões não resolvidas daquela região, está a questão do Irã e sua ambição nuclear, etc, etc. Você poderia falar um pouco sobre a região? Quero dizer, há tantas questões não resolvidas. A questão de Gaza, mas também Teherã. Qual seria sua expectativa? Qual seria o objetivo? Você buscaria enriquecimento zero pelo Irã? Algumas pessoas sugeriram isso. Ou estamos olhando para uma repetição do acordo anterior? Você sabe que foi alcançado há 10 anos? Sim. Então, há alguns problemas com o acordo anterior. O JCPOA. Certo. Como é chamado aqui nos Estados Unidos e eu suponho que na Europa. Mas aqui, os 2 grandes problemas com esse acordo são, número 1, a aplicação ou o regime de inspeções era incrivelmente fraco. E eu não acho que realmente cumpriu a função de impedir que os iranianos seguissem o caminho para uma arma nuclear. Isso é uma coisa que deve ser diferente. E então, em segundo lugar, sim, acreditamos que havia alguns elementos do programa nuclear deles que foram preservados sob o JCPOA. Que, sim, não eram armas nucleares. O Irã não tem uma arma nuclear, mas permitiram que o Irã permanecesse nesse caminho em direção a uma arma nuclear se eles decidissem seguir em frente. E temos que pensar sobre isso não apenas em termos do Irã, novamente, o presidente já disse isso. Acreditamos que há um acordo aqui que reintegraria o Irã na economia global, que seria realmente bom para o povo iraniano, mas resultaria na cessação completa de qualquer chance de que eles pudessem obter uma arma nuclear. E é para isso que estamos negociando. E como o presidente disse, essa é a opção A e a opção B. Se a opção A é muito boa para o povo iraniano e até mesmo, você sabe, algumas das pessoas, a liderança no Irã, a opção B é muito ruim para todos e não é o que queremos. Mas é melhor do que a opção C, que é o Irã obter uma arma nuclear. Isso é algo completamente fora de questão para a administração americana, was, sem, se, e ou mas. Agora, há algumas outras coisas que valem a pena considerar, porque isso não é apenas sobre o Irã. Se o Irã conseguir uma arma nuclear, qual país será o próximo a obter uma arma nuclear? E então, quando esse país obtiver uma arma nuclear, qual país será o próximo? Nós realmente nos importamos. Não apenas com o Irã, mas com a proliferação nuclear. E você sabe, o presidente disse isso em uma entrevista há algumas semanas. É uma dessas coisas que no turbilhão da mídia, lá é o sinal e o ruído. Isso era muito sinal, mas se perdeu no ruído. O presidente odeia a proliferação nuclear. Eu odeio a proliferação nuclear. E eu acho que o presidente estaria muito aberto a sentar-se com os russos e os chineses e dizer, olha, vamos colocar isso em um lugar muito melhor. Vamos reduzir o número de armas nucleares que existem no mundo em geral. Obviamente, essa não é uma conversa para amanhã, essa é uma conversa, se Deus quiser, para daqui a alguns anos. Mas não há como chegar a essa conversa se você permitir que múltiplos regimes ao redor do mundo basicamente entrem nessa corrida por uma arma nuclear. E realmente achamos que se o dominó do Irã cair, você verá proliferação nuclear por todo o Oriente Médio. Isso é muito ruim para nós. É muito ruim para nossos amigos.
E é algo que achamos que não pode acontecer. Então, sem prejulgar as negociações, diria que até agora tudo bem. Estamos muito satisfeitos com a forma como os iranianos responderam a alguns dos pontos que levantamos. Estamos muito satisfeitos que alguns dos intermediários, o papel que desempenharam, os omanenses em particular, desempenharam um papel muito positivo e somos muito gratos por isso. Então, até agora estamos no caminho certo. Mas isso vai terminar em algum lugar e terminará ou com o Irã eliminando seu programa nuclear, seu programa de armas nucleares. Eles podem ter energia nuclear civil, certo? Nós não nos importamos com isso. Mas deixe-me fazer esta pergunta básica. Qual regime no mundo tem energia nuclear civil e enriquecimento sem ter uma arma nuclear? E a resposta é ninguém. Ninguém agora tem um programa nuclear civil com toda a sua infraestrutura de enriquecimento que poderia enriquecer para, você sabe, mais de 90% necessário para obter material físsil e uma arma nuclear. Então, nossa proposta é muito simples. Sim, nós não nos importamos se as pessoas querem energia nuclear. Estamos bem com isso. Mas você não pode ter o tipo de programa de enriquecimento que permite chegar a uma arma nuclear. E é aí que traçamos a linha. Ótimo. Acho que a maioria de nós concordaria totalmente com isso. E especialmente, falando em nome de um país não nuclear, com o objetivo de manter o regime de não proliferação nuclear. Sim. Isso é muito importante. Isso me permite passar para a última pergunta, sobre a OTAN, porque a maioria das pessoas não entende que o fato de termos tido a OTAN sob a liderança do Zebara nos últimos 70 anos tem sido um instrumento essencial de não proliferação internacional. Sim. Se não tivéssemos tido a presença nuclear do ZEUA na Europa, eu estaria preparado para lidar pelo menos 2, 3, 4, 5 países na Europa que teriam se tornado nucleares, se não tivessem tido essa garantia. Claro. Então, a OTAN desempenhou um grande papel na não proliferação nuclear. Em 6 semanas, teremos uma cúpula da OTAN e, novamente, há muitos assuntos. Um deles será a questão contínua dos gastos com defesa. Como mencionamos anteriormente em nossa discussão, os europeus estão fazendo mais, mas também ouvimos as demandas vindas da administração, que são ainda mais ambiciosas. Então, você poderia falar um pouco sobre o seu nível de expectativa? Qual seria o resultado desejado dessa cúpula da OTAN em termos de gastos com defesa, em termos de quanto a Europa precisará fazer por conta própria para aliviar mais os Estados Unidos na Europa? Sim, então eu acho que há alguns componentes diferentes nisso. Então, em primeiro lugar, o que o presidente disse é que ele gostaria de ver 5% de gastos com defesa na OTAN. E ele acha que isso é consistente com o que nossos amigos europeus estão nos dizendo sobre o quanto eles temem algumas das ameaças no mundo. E você sabe, dado infelizmente, que muitas forças armadas europeias não acompanharam o ritmo nas últimas décadas. Há um pouco de trabalho a ser feito para recuperar o atraso. E assim, esse é o objetivo que o presidente mencionou. Obviamente, os países europeus vão tomar suas próprias decisões, mas achamos que esse é um objetivo razoável. Mas não se trata apenas do gasto em si. É também sobre como o dinheiro é gasto. E, novamente, há esse receio que temos quando olhamos para alguns de nossos amigos europeus. E eu mencionei isso na primeira conferência de segurança de Munique que participei, que quando olhei para a Alemanha há 10, 15, 20 anos, uma das coisas em que os alemães eram muito bons era que eles mantinham a força industrial de sua economia consistente com o padrão de vida do primeiro mundo. Mas agora, o que vemos na Europa é que muitos de nossos amigos europeus estão se desindustrializando, justamente no momento em que todos estamos vendo o poder duro sustentando, ou o suporte econômico do verdadeiro poder duro requer uma indústria muito forte e poderosa. E assim, não é apenas gastar dinheiro, por mais importante que isso seja, é garantir que o mesmo motor econômico que impulsionou os padrões de vida do primeiro mundo
esteja realmente voltado para a produção. Deus nos livre de armas de guerra, se essas armas de guerra forem necessárias algum dia. E assim, eu acho que há tanto um componente econômico nisso, que está completamente desvinculado dos níveis de gastos. E então, claro, há também os níveis de gastos. Mas nós realmente queremos e realmente nos importamos com a Europa sendo autossuficiente. Eu, dei uma entrevista algumas semanas atrás, onde eu realmente tentei ressaltar que, sim, vamos ter desentendimentos com a Europa e a Europa terá desentendimentos conosco. Às vezes, eu me recordo de 2003. A política dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu sinceramente gostaria que tivéssemos ouvido nossos amigos europeus. Mas eu acho que esta é uma área onde estamos fundamentalmente certos. E acho que é gratificante ver tantos de nossos amigos europeus reconhecerem isso. E reconhecerem que a Europa realmente precisa desempenhar um papel maior na defesa continental. Acho que estamos todos alinhados nisso, Nenaus. É apenas uma questão de chegar lá. E mais importante, chegar lá rapidamente. Há um vislumbre de esperança em nosso país, na Alemanha, como tenho certeza de que você viu. Nós eliminamos a chamada pausa morta. Sim. Quando se trata de gastos com defesa. Então agora há a oportunidade para o novo governo que está chegando na Alemanha gastar significativamente mais. Em outras palavras, acho que estamos em boa forma em termos de responder ao que você acabou de dizer. Senhoras e senhores, isso nos leva ao fim desta maravilhosa discussão. Estou realmente grato a vocês por terem permitido que isso fosse uma sessão de perguntas e respostas. Claro. Poderíamos continuar isso, tenho certeza, pelo resto da manhã, mas sei que vocês têm outras coisas a fazer. Posso simplesmente concluir dizendo que esperamos muito, minha equipe e eu, que você esteja disposto e preparado para continuar esta jovem tradição de que os Estados Unidos, em grandes eventos da Conferência de Segurança de Munique, sejam representados no seu nível. Você não é o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos a vir à Conferência de Segurança de Munique, mas estamos extremamente gratos por você ter vindo em sua nova posição. Por favor, venha novamente a Munique no próximo ano. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Obrigado. Então se eu puder apenas dizer algumas coisas em conclusão. Primeiramente, eu aprecio as palavras gentis e agradeço o convite para voltar. Eu não tinha certeza, depois de fevereiro, se receberia o convite de volta, mas é bom saber que ele ainda está de pé. Pensamos sobre isso. Em segundo lugar, já que você mencionou a Alemanha, eu queria, do presidente, emitimos nossas felicitações ao chanceler Merz e sei que teremos uma conversa com ele nos próximos dias, mas estamos ansiosos por isso. E o ponto final que eu gostaria de fazer você sabe, não para relembrar o que está naquele documento, mas uma das coisas que eu disse naquele discurso que não teve tanta repercussão, mas que eu achei tão importante, é que tudo o que eu disse ali se aplicava tanto à administração americana anterior quanto a qualquer governo na Europa. Sim. E eu acho que isso... Eu digo isso do fundo do coração e como amigo, que há um equilíbrio entre policiar os limites do discurso e debate democrático e perder a confiança do nosso povo, cada país. E todos nós vamos traçar as linhas de forma um pouco diferente. Cada país diz que há coisas que estão fora do âmbito do debate político. Eu entendo isso, aceito isso, e estou bem se um país vai traçar essas linhas de forma um pouco diferente dos Estados Unidos. Mas eu acho que todos nós, incluindo especialmente os Estados Unidos, temos que ter cuidado para não traçar as linhas de tal forma que acabemos minando a própria legitimidade democrática sobre a qual toda a nossa civilização se sustenta. E eu acho que esse é fundamentalmente o ponto aqui. Não é Europa ruim, América boa. É que eu acho que tanto a Europa quanto os Estados Unidos nos desviamos um pouco. E eu encorajaria todos nós a voltarmos ao caminho juntos. Certamente estamos dispostos e capazes de participar desse trabalho. E acho que todos vocês também. Obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.